A Bíblia conta-nos que os anjos caíram e que os gigantes foram afogados. Mas há um silêncio perturbador sobre uma das peças centrais desse quebra-cabeças macabro. O que aconteceu com as mulheres? As humanas que se deitaram com os vigilantes e deram à luz as abominações conhecidas como Néfilim foram esquecidas pela teologia moderna. Elas foram apenas vítimas forçadas ou cúmplices seduzidas pela promessa de poder e magia? Durante milênios, a Igreja omitiu o que realmente lhes aconteceu. Mas o livro de Enoque não as perdoou. Hoje, você vai descobrir o segredo sombrio das mães dos gigantes. O destino aterrorizante que Deus reservou para as mulheres que se uniram aos anjos caídos e como a punição delas deu origem às lendas mais obscuras da humanidade. Há uma pergunta que os teólogos raramente fazem em voz alta, e quando fazem, respondem com pressa, como quem desvia os olhos de algo que não deveria ter visto. A pergunta é simples, quase infantil na sua formulação, mas carrega dentro de si um abismo de implicações que a teologia institucional passou 2000 anos tentando tampar com cimento doutrinário. A pergunta é esta: onde estavam as mães? Gênesis 6 é, em termos de densidade narrativa, um dos capítulos mais perturbadores de toda a tradição judaico-cristã. Em apenas 4 versículos, a narrativa sagrada nos apresenta um colapso cósmico de proporções inimagináveis. Os filhos de Deus, os chamados Bene Ha-Elohim, desceram e tomaram para si mulheres dentre as filhas dos homens. O resultado foram os Nefilim, os gigantes, os caídos, as criaturas que a tradição rabínica descreve como seres de capacidade destrutiva sem precedentes na história da Terra. E então, o texto fecha. O dilúvio vem. Os gigantes afogam. Os anjos são acorrentados nas profundezas da terra para aguardar o julgamento final. A narrativa segue em frente como se aquelas mulheres nunca tivessem existido, como se fossem apenas o solo fértil onde a semente demoníaca foi plantada, e não pessoas com nomes, com escolhas, com histórias, com um destino que a Bíblia canônica, deliberadamente ou não, decidiu enterrar. Mas o livro de Enoque não enterrou. O livro de Enoque, aquele texto que os primeiros cristãos liam com fervor e que foi progressivamente removido dos cânones oficiais entre os séculos II e IV da era cristã, preservou o que outros preferiram silenciar. E o que ele preservou é tão perturbador para a narrativa confortável da fé ocidental que sua exclusão do cânone começa a parecer menos uma decisão teológica e mais um ato de encobrimento. Comecemos pelo começo, pela montanha. O Monte Hermon fica na fronteira do que hoje chamamos de Síria, Líbano e Israel. É uma montanha de quase 800 metros de altitude, coberta de neve na maior parte do ano, envolta em névoa, silenciosa, com o tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que não quer ser nomeado. Os antigos chamavam esse lugar de Baal Hermon, o trono de Baal, o lugar onde o véu entre os mundos era fino, o suficiente para ser rasgado. E segundo o livro de Enoque, foi exatamente ali, naquele pico gelado e sagrado, que 200 vigilantes desceram e fizeram um juramento. O texto de Enoque é específico de uma maneira que nos obriga a parar e reler. Ele não diz que os anjos simplesmente caíram. Ele diz que eles conspiraram, que Shemi-Haza, o líder dos vigilantes, reuniu os seus 200 em concílio e propôs o pacto. Todos desceriam juntos, todos tomariam mulheres humanas, todos compartilhariam a responsabilidade pelo que viria a seguir. Era uma distribuição de culpa, uma solidariedade na transgressão. Nenhum deles queria carregar sozinho o peso da desobediência cósmica. E então, segundo o texto, eles desceram. Todos os 200, juntos, com propósito, com plano. Agora, aqui está o ponto que a teologia popular sistematicamente ignora, porque é inconveniente demais para a narrativa das vítimas inocentes.
o que eles trouxeram consigo, porque os vigilantes não chegaram de mãos vazias. O capítulo 8º do livro de Enoque é um inventário do horror disfarçado de benevolência. Azazel, um dos líderes dos vigilantes, ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou às mulheres o uso de ornamentos, o tingimento de têxteis, o uso de cosméticos, a arte de embelezar o rosto com minerais e pigmentos tirados da terra. Ensinou-lhes o uso de braceletes, o uso de adornos, o uso de antimonite para os olhos. Outro vigilante, Shemi-Haza, ensinou encantamentos e corte de raízes. Hermone ensinou feitiçaria, magia e a arte de quebrar encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou os portais das estrelas. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Leia essa lista novamente. Leia devagar. Isso não é uma violação. Isso é uma oferta de negócio. Os vigilantes chegaram ao mundo humano trazendo o que toda civilização nascente mais desesperadamente deseja: conhecimento, poder sobre a natureza, poder sobre o corpo, poder sobre o invisível, a capacidade de ser mais do que se é, de transcender a limitação da carne mortal, de tocar, mesmo que por procuração, a eternidade que os seres celestiais carregavam em sua própria essência. E eles entregaram esse conhecimento com foco específico. As armas foram para os homens. A beleza, os cosméticos, os encantamentos, a magia, a astrologia, os feitiços de amor e sedução, esses foram para as mulheres. Isso não é acidente, é estratégia. Os vigilantes não estavam simplesmente satisfazendo um desejo carnal primitivo. Eles estavam cultivando. Eles entendiam a natureza humana com a profundidade de quem a havia observado desde a criação e sabiam que, para obter o que queriam, precisavam oferecer o que as mulheres humanas daquele tempo mais ansiavam. Não estamos falando de mulheres simples e ignorantes sendo enganadas por seres sobrenaturais incompreensíveis. Estamos falando de um intercâmbio sofisticado entre desejo e oferta, entre o que os vigilantes queriam da carne e o que as mulheres queriam do espírito. E o que as mulheres queriam? Poder. Não o poder bruto das armas que foi dado aos homens. O poder sutil, o poder que opera nas sombras das relações humanas. O poder de ser desejada, de ser temida, de conhecer o que os outros não conhecem, de ver o que os outros não veem. O poder de dobrar a realidade com palavras e gestos, de usar raízes e metais e pigmentos para transformar o corpo num instrumento de influência irresistível. O poder, em última análise, de ser mais do que humana. O livro de Enoque, quando lido com atenção arqueológica, não descreve uma série de estupros em massa. Descreve algo muito mais perturbador. Uma sedução mútua, um mercado espiritual onde cada lado acreditava estar fazendo o melhor negócio. Os vigilantes ofereciam os segredos do céu. As mulheres ofereciam a única coisa que os seres celestiais não podiam ter por si mesmos: o calor da carne, o mistério do corpo físico, a experiência visceral e intensa de existir dentro do tempo e da matéria. Era uma transação. E como toda transação feita com poder desigual e informação assimétrica, ela terminou em catástrofe para o lado mais fraco. Precisamos falar sobre os cosméticos. Porque os cosméticos, nesse contexto, não são o que o leitor moderno imagina. Quando Azazel ensina às mulheres o uso de antimonite para os olhos, de pigmentos para o rosto, de ornamentos de metal para o corpo, ele não está ensinando maquiagem no sentido contemporâneo. Ele está ensinando alquimia corporal. Está ensinando a arte de usar substâncias extraídas da terra e dos metais para alterar a percepção de quem olha, para criar uma aura de atração sobrenatural, para aproximar o corpo humano de uma aparência que evoca o divino. Na tradição mágica do Oriente Próximo Antigo, o adorno não era vaidade.
era invocação. Você não se pintava para ser bonita. Você se pintava para invocar a presença da divindade dentro de você, para tornar-se um receptáculo do sagrado, para fazer com que quem olhasse para você sentisse que estava diante de algo mais do que humano. O que os vigilantes estavam ensinando às mulheres era como parecer semideusas. E isso, é claro, servia a dois propósitos simultâneos. Primeiro, aumentava o desejo dos próprios vigilantes, que já haviam descido motivados pela beleza das filhas dos homens, e que agora as viam refletindo de volta para eles uma versão distorcida e humana da luminosidade celestial. Segundo, e isso é o aspecto que raramente é discutido, dava às mulheres poder sobre outros seres humanos. Uma mulher que havia sido ensinada pelos vigilantes sabia encantamentos, sabia usar raízes para curar e para matar, sabia ler os sinais das estrelas, sabia como fazer um homem amar ou como fazer um inimigo definhar. Ela se tornava, dentro da sua comunidade, uma figura de poder e temor, uma xamã, uma sacerdotisa de um culto que não havia sido autorizado por nenhuma divindade que os humanos houvessem adorado antes. Essas mulheres não eram mais apenas mulheres, e elas sabiam disso. E parte da tragédia que se desdobra no livro de Enoque é que elas escolheram esse poder conscientemente, sem entender, ou talvez sem querer entender, o preço que seria cobrado. O preço começou a ser cobrado quando os corpos delas começaram a mudar. A gestação de um Nephilim não era uma gravidez, era uma ocupação. Para entender o que as mulheres que carregaram esses seres vivenciaram, precisamos primeiro entender o que os Nephilim eram em sua natureza mais fundamental. Eles não eram simplesmente homens grandes. A tradição enoquiana os descreve como seres híbridos, criaturas que existiam simultaneamente em dois planos, portadoras de uma essência espiritual que não pertencia ao mundo material e de uma substância física que não pertencia ao mundo espiritual. Eles eram, na linguagem da teologia judaica posterior, chimerai ontológicas. Abominações não no sentido moral primário, mas no sentido cosmológico. Criaturas que violavam os limites que a criação havia estabelecido entre as categorias do ser. E essas criaturas cresciam no ventre de mulheres humanas. O Livro dos Gigantes, um texto encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e intimamente relacionado com a tradição enoquiana, nos dá fragmentos do que essa existência era. Os Nefilim, mesmo antes de nascerem, perturbavam. Havia sonhos. Os fragmentos preservados descrevem os próprios Nefilim tendo pesadelos antes de chegarem ao mundo. Visões de destruição, de tábuas celestiais contendo julgamentos, de inundações que varriam tudo. Se os fetos já sonhavam com o Apocalipse, o que sentiam as mulheres que os carregavam? A tradição rabínica posterior, nos textos que os estudiosos chamam de Midrashim, preservou fragmentos de uma tradição oral que descrevia as mães dos Nefilim como mulheres que literalmente se tornavam incapazes de alimentar seus próprios filhos após o nascimento. Os bebês Nefilim chegavam ao mundo com uma fome que não tinha escala humana. Eles esgotavam o leite das mães em instantes, esgotavam os alimentos disponíveis em horas e cresciam. Cresciam com uma velocidade que não correspondia a nenhum padrão biológico que a humanidade conhecia. O texto de Enoque nos diz que os Nefilim adultos tinham 3.000 côvados de altura. Isso é uma medida simbólica, uma hipérbole sagrada, usada para comunicar uma verdade que a linguagem literal não consegue conter. Esses seres eram desproporcionais à realidade. Eram grandes demais para o mundo que os havia gerado. E essa desproporção começou no ventre. As mulheres carregavam algo que excedia a capacidade do corpo humano de conter, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Elas foram os primeiros receptáculos do caos. Há um aspecto da gestação dos Nefilim que os comentários teológicos modernos, mesmo os mais ousados,
evitam com uma consistência que começa a parecer deliberada. É a questão do que a criança fazia com a mãe durante a gestação, não apenas depois. Na tradição mágica do Mediterrâneo antigo, acreditava-se que durante a gestação existia um canal aberto entre o espírito da criança e o espírito da mãe, que o ser em formação no ventre tinha acesso às memórias, aos medos, aos sonhos e às visões da mulher que o carregava, que esse acesso era bidirecional. A mãe também era permeada pelo espírito da criança. Com filhos humanos, isso era visto como um processo sagrado e perigoso que precisava de proteção ritual. Com os Nefilim, criaturas cuja essência espiritual era de natureza angélica corrompida, esse canal aberto entre mãe e filho era uma porta para algo que não deveria ter entrada no mundo humano. As mulheres que carregavam os Nefilim sonhavam sonhos que não eram delas. Viam visões do céu não como lugar de paz, mas como lugar de guerra. Sentiam dentro de si não a ternura do vínculo maternal, mas algo mais vasto, mais frio, mais antigo. Elas estavam sendo usadas como portais, como membranas entre o mundo dos anjos rebeldes e o mundo dos homens. E enquanto realizavam essa função, elas se alteravam. O contato sustentado com a essência dos vigilantes, através dos filhos que carregavam, as transformava em algo que já não era completamente humano, mas que tampouco tinha acesso à forma celestial que havia seduzido seus corpos. Elas ficaram presas no meio. E então, os filhos nasceram, e o pesadelo adquiriu uma forma que podia ser vista. O livro de Enoque é implacável na sua descrição do que os Nefilim fizeram ao mundo. Após consumirem toda a produção humana, voltaram-se para os animais. Após consumirem os animais, voltaram-se para os seres humanos, que começaram a devorar. E após a carne humana, segundo o texto, começaram a beber o sangue. Os Nefilim, essas criaturas que as mães haviam chamado de filhos divinos, que haviam recebido com orgulho, misturado ao terror de saber que carregavam no ventre a descendência de seres celestiais, tornaram-se os maiores predadores que o mundo havia visto. Tornaram-se a razão pela qual a humanidade clamou aos céus. Tornaram-se a justificativa para o dilúvio. E as mães? As mães estavam entre os seres humanos que seus próprios filhos devoraram. Imaginem a proporção desse horror. Imaginem a mulher que havia deitado com um vigilante, seduzida pela promessa de conhecimento e beleza, que havia carregado durante meses uma criatura que crescia dentro dela com uma intensidade sobre-humana, que havia dado à luz em meio à dor e ao sangue um ser que já no nascimento era maior do que deveria ser, que havia olhado para esse filho e sentido o orgulho perturbado de ter gerado algo que transcendia a humanidade, e que havia vivido para ver esse filho crescer em tamanho e em apetite, até que um dia o horror tomou uma forma que não podia mais ser negada. O filho que ela havia amado com aquele amor, misturado ao medo, olhou para ela não como filho, olha para a mãe, mas como predador, olha para a presa. Isso não é metáfora. Isso é o que o livro de Enoque afirma ter acontecido. Os gigantes devoraram os seres humanos, todos os seres humanos, e as mães dos gigantes eram seres humanos. O preço da cobiça foi pago em sangue, e o sangue foi o seu próprio. Mas a história das mães não termina na devoração. Termina em algo ainda mais sombrio, algo que o livro de Enoque e os textos a ele associados preservaram com uma precisão que sugere não invenção teológica, mas transmissão de uma memória que alguém, em algum momento, considerou importante demais para deixar morrer. As mães dos Nefilim que sobreviveram o suficiente para testemunhar o que seus filhos se tornaram, fizeram algo que a tradição raramente menciona. Elas clamaram. Elas suplicaram aos vigilantes que haviam as seduzido que contivessem o que havia sido criado. E os vigilantes não puderam, ou não quiseram. Porque os vigilantes, a essa altura,
já haviam sido julgados nos planos celestiais, já haviam sido condenados, já estavam, segundo a narrativa enoquiana, cientes de que seu destino era o aprisionamento eterno nas profundezas da terra. Eles haviam transacionado o eterno pelo temporal, o celestial pelo carnal, e agora colhiam o vazio desse negócio. As mulheres que os haviam amado, ou desejado, ou temido, ou simplesmente não haviam conseguido recusar, ficaram sozinhas com as consequências. E as consequências tinham dentes. Para compreender completamente o que aconteceu com essas mulheres, o que Deus reservou para elas, o que os textos preservados nas margens do cânone descrevem como seu destino final, precisamos ir além de Gênesis 6. Precisamos ir além do próprio livro de Enoque canônico. Precisamos descer mais fundo ainda para os fragmentos, para as tradições orais preservadas em textos como o livro dos Jubileus, o Testamento de Rúben, os fragmentos aramaicos de Qumran, e para a tradição mística judaica que floresceu entre os séculos I e VI da era cristã e que preservou, em forma codificada e deliberadamente obscura, o que a tradição oficial preferia que ninguém soubesse. O que esses textos preservam é isto: as mães dos Nefilim não morreram apenas. Elas foram transformadas. O contato sustentado com a essência angélica corrompida dos vigilantes, mediado primeiro pela sedução e depois pela gestação e criação dos Nefilim, havia alterado a natureza espiritual dessas mulheres, de maneira que o julgamento comum dos mortos, a separação entre os que aguardavam a ressurreição e os que eram imediatamente descartados, não se aplicava a elas da mesma forma que se aplicava aos seres humanos ordinários. Elas haviam cruzado uma linha que não admitia retorno simples. E o que estava do outro lado dessa linha é onde a narrativa das mães dos monstros encontra as lendas mais obscuras, mais persistentes e mais universalmente presentes na mitologia da humanidade. É onde o horror pessoal e histórico se torna horror cósmico. É onde as mulheres de Gênesis 6 deixam de ser personagens de uma história antiga e se tornam as arquétipos de um padrão que continua, segundo aqueles que levam esses textos a sério, até hoje. Mas isso é o que vem a seguir. Há um versículo no livro de Enoque que os tradutores medievais encontraram e durante séculos não souberam bem o que fazer. Um versículo que os copistas gregos preservaram com uma palavra tão estranha, tão carregada de implicações mitológicas e teológicas simultâneas, que alguns optaram por deixá-la sem tradução. Outros a traduziram de forma tão eufemística que esvaziaram todo o seu peso de terror. E outros ainda, aqueles que compreenderam o que estavam lendo, fecharam o manuscrito e rezaram para que ninguém fizesse as perguntas certas. O versículo está no capítulo 19 do livro de Enoque, e ele diz o seguinte: "E as mulheres dos anjos que se extraviaram se tornarão sereias." 4 palavras no aramaico original. 4 palavras que a Igreja, ao excluir o livro de Enoque do cânone, conseguiu manter fora do alcance da maioria dos fiéis por aproximadamente 16 séculos. 4 palavras que, quando você finalmente as compreende na sua extensão completa, reescrevem não apenas a teologia da queda angélica, mas a história inteira da mitologia humana. Sereias. Deus transformou as mulheres de Gênesis 6 em sereias. Para entender o peso desse julgamento, precisamos primeiro entender o que a palavra grega usada na tradução do texto aramaico realmente significa, porque a tradução que chegou até nós carrega apenas uma fração do significado original. A palavra grega usada pelos tradutores alexandrinos é seirenes, e sim, é a mesma palavra da qual deriva o nosso conceito moderno de sereia. Mas no mundo grego antigo, as sereias não eram as belas criaturas com caudas de peixe que a cultura popular ocidental nos ensinou a imaginar. Essa fusão iconográfica com as figuras de nadadeiras e cabelos longos veio muito mais tarde, misturada com as imagens das nereidas e das ninfas marinhas.
As sereias originais, as sereias de Homero, as sereias dos textos mais antigos da tradição grega, eram criaturas de transição, seres que existiam no limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eram entidades com asas, com garras, com faces que ainda guardavam a memória do humano que haviam sido. Elas não viviam no mar. Elas viviam em ilhas desertas cercadas de ossos. Elas cantavam, e o canto era irresistível, não porque era belo no sentido estético, mas porque operava diretamente sobre a vontade, sobre o desejo mais profundo de cada homem que o ouvia. O marinheiro que escutava o canto das sereias não era seduzido por um som agradável. Era capturado por uma força que conhecia os seus anseios mais secretos e os usava como anzol para atraí-lo à destruição. Isso não é acidente mitológico, isso é memória teológica. O julgamento descrito em Enoque 19 não é uma punição simples. Não é condenação ao inferno no sentido que a teologia ocidental popularizou, um lugar de fogo e sofrimento passivo onde as almas aguardam a extinção ou o tormento eterno. O que Enoque descreve é algo mais sutil e, em certos aspectos, muito mais aterrorizante. Uma transformação de natureza, uma mutação ontológica, uma reconfiguração do ser. As mulheres que se extraviaram com os vigilantes não foram simplesmente punidas, foram convertidas. O que elas haviam feito ao aceitar o conhecimento proibido, ao abrir seus corpos à essência angélica corrompida, ao carregar no ventre seres que pertenciam a dois mundos sem pertencer completamente a nenhum, havia alterado a sua própria estrutura espiritual de maneira irreversível. Elas haviam cruzado a linha entre o humano e o não humano, e Deus, no seu julgamento, simplesmente formalizou o que elas mesmas haviam iniciado. Havia algo de uma justiça terrível e precisa nessa punição, a lógica implacável do serás o que escolheste ser. Elas haviam desejado o poder do encantamento, tornaram-se encantamento. Elas haviam desejado a capacidade de seduzir além dos limites humanos. Tornaram-se sedução sem corpo, sedução pura, sedução destilada em forma espiritual. Elas haviam desejado transcender a humanidade. Transcenderam, mas não para cima. Transcenderam para o lado, para o espaço intermediário entre o físico e o espiritual, para o lugar onde as entidades que não pertencem a nenhum reino ficam presas em errância perpétua. O texto de Enoque, quando lido em conjunto com os fragmentos do Livro dos Gigantes, encontrados em Qumran e com as tradições do Sefer HaRazim, o livro dos segredos da tradição mística judaica, nos dá um quadro mais completo do que essa transformação significou na prática. As mulheres de Gênesis 6, após a sua metamorfose, tornaram-se o que a tradição hebraica posterior chamaria de Lilim, entidades femininas errantes que habitavam os espaços desertos, as ruínas, os lugares entre os lugares. Entidades que haviam preservado, na sua nova forma espiritual, exatamente os poderes que os vigilantes lhes haviam ensinado: o encantamento, a sedução, o uso da beleza como arma, a capacidade de acessar os sonhos dos humanos e operar dentro deles. Elas foram punidas com a eternização das suas escolhas. O que haviam escolhido por prazer e por cobiça tornou-se a sua prisão eterna. Elas seriam para sempre criaturas de sedução, para sempre entidades que atraem os humanos para o perigo através do desejo, para sempre habitantes do limiar entre o mundo visível e o mundo invisível, incapazes de descansar, incapazes de morrer no sentido que liberta, incapazes de voltar ao que haviam sido antes de subirem ao Monte Hermon e deitarem com os filhos do céu. E esse julgamento, esta transformação específica, esta punição precisa, está inscrita na memória cultural da humanidade com uma consistência que vai muito além do acaso histórico. Porque as sereias gregas não são as únicas ecos dessas criaturas na mitologia mundial.
Quando o estudioso examina a distribuição geográfica e temporal das entidades femininas demoníacas nas mitologias antigas, encontra um padrão que é impossível de ignorar se você conhece o texto de Enoque. Não estamos falando de coincidências culturais, do tipo de sobreposição que os antropólogos atribuem às necessidades psicológicas universais da mente humana, que projeta medos comuns em formas similares. Estamos falando de uma especificidade de características que aponta para uma fonte comum, para uma memória transmitida, deformada e reinterpretada através de milênios e milhares de quilômetros de distância cultural, mas que preserva o núcleo do que foi descrito no capítulo 19 de Enoque, com uma fidelidade perturbadora. Considere a Lilith, da tradição judaica. O alfabeto de Ben Sira, texto medieval que sistematizou uma tradição oral muito mais antiga, descreve Lilith como uma entidade feminina que voa na noite, que entra nos sonhos dos homens para seduzir, que ataca crianças recém-nascidas, que vive nos espaços desertos e nas ruínas. A tradição cabalística a liga explicitamente ao período anterior ao dilúvio, ao mundo dos Néfilim, ao tempo em que as fronteiras entre o humano e o angélico foram violadas. Lilith é, em muitas leituras da tradição mística judaica, não um personagem único, mas uma categoria, um nome coletivo para as entidades criadas pela transgressão de Gênesis 6. Considere os súcubos e íncubos da tradição cristã medieval. São Tomás de Aquino escreveu sobre eles. O Maleus Maleficarum, o manual dos inquisidores para a caça de bruxas, os descreve com uma riqueza de detalhe que só faz sentido se os inquisidores acreditavam genuinamente que essas entidades eram reais e operavam de acordo com uma mecânica espiritual precisa. A característica central dos súcubos, entidades femininas que atacam os homens durante o sono para extrair a sua vitalidade espiritual e física através da sedução, é exatamente a inversão do que as mulheres de Gênesis 6 fizeram com os vigilantes. Elas receberam dos anjos a sua essência espiritual. Suas descendentes espectrais passaram a extrair dos homens a essência que elas próprias já não podiam mais ter. Considere as harpias gregas, considere as lâmias, considere as strix romanas, os pássaros noturnos com faces de mulher que bebiam o sangue das crianças. Considere as Aswang das Filipinas, as Penangalan da Malásia, as Acheri da Índia, os Jikinki do Japão. Em culturas separadas por oceanos e milênios, encontramos variações do mesmo padrão. Uma entidade feminina que preserva algum aspecto da beleza ou da forma humana, que opera através da sedução e do engano, que habita os espaços entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que tem uma relação especial com a noite e com os sonhos, e que representa uma perversão específica do feminino, não a feminilidade em si, mas a feminilidade corrompida pela cobiça do proibido, pela aceitação de um poder que não deveria ter sido aceito. Essa distribuição não é acidente, é memória. A humanidade, em todas as suas ramificações culturais, preservou a lembrança das mulheres de Gênesis 6. Preservou-a deformada, fragmentada, misturada com outros medos e outros mitos, mas preservou. E o núcleo que todos esses mitos compartilham, a sedução que mata, a beleza que aprisiona, a mulher que perdeu a sua humanidade ao desejar mais do que a humanidade poderia oferecer, esse núcleo é o eco, transmitido através de dezenas de gerações e reconstruído em cada cultura que a humanidade construiu, do julgamento que Deus pronunciou sobre as mães dos gigantes. Elas se tornarão sereias. E aqui chegamos ao aspecto que os acadêmicos seculares, por razões compreensíveis mas insatisfatórias, se recusam a considerar completamente. Porque se as entidades descritas no capítulo 19 de Enoque existem, se a transformação das mulheres de Gênesis 6 produziu seres espirituais reais que continuam a operar no mundo, então a questão não é apenas histórica ou mitológica. A questão é presente. A questão é operacional.
Os espíritos errantes que nasceram do julgamento das mães dos Néfilim não foram destruídos pelo dilúvio da mesma forma que os seus filhos gigantes. Os Nefilim, quando morreram nas águas ou sob as espadas, deixaram para trás espíritos que, segundo o próprio livro de Enoque, capítulo 15, foram destinados a habitar a terra como demônios, entidades sem forma física, que anseiam pela matéria e que encontram na humanidade o objeto de uma obsessão que mistura desejo e destruição. Os espíritos das mães, transformados antes do dilúvio, já habitavam o espaço espiritual quando as águas baixaram. Eles estavam lá quando Noé saiu da arca. Estavam lá quando as civilizações da Mesopotâmia e do Egito e da Grécia floresceram. Estavam lá quando Homero descreveu as sereias na Odisseia. Estão, segundo a tradição que os textos de Enoque alimentam, ainda presentes, e eles ainda operam através dos mesmos mecanismos que operavam no princípio, através da promessa de conhecimento proibido, através da sedução do poder que não pertence ao humano, através do encantamento que usa o desejo como porta de entrada, através da cobiça, daquela cobiça específica que não deseja apenas o que o vizinho tem, mas que deseja o que Deus reservou apenas para si. O padrão não mudou porque a natureza do engano não muda. Apenas as roupagens mudam. E então nos tornamos testemunhas de algo que este documentário não poderia concluir sem nomear. Porque há um momento em que a investigação histórica e teológica alcança a sua borda e se torna algo mais urgente do que história. Torna-se um aviso, torna-se um espelho, torna-se uma pergunta dirigida diretamente a quem está ouvindo. Onde, na sua própria vida, está o Monte Hermon? Onde está o vigilante que chega com presentes que parecem iluminação, mas que custam a sua natureza? Onde está a promessa de poder, de beleza, de conhecimento especial, de acesso privilegiado ao oculto, que soa como evolução, mas que é, na sua essência mais profunda, o mesmo comércio espiritual que destruiu as mulheres de Gênesis 6. A história que examinamos hoje não é uma história do passado. É uma anatomia do engano. E o engano, por definição, não anuncia a si mesmo. Por isso, antes de seguirmos em frente, precisamos parar. Precisamos respirar. Precisamos fazer o que a investigação por si só não consegue fazer. Precisamos orar. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o único Senhor sobre todos os principados e potestades, sobre todos os tronos e dominações, sobre todo nome que é nomeado neste século e no vindouro. Chegamos ao fim dessa investigação com o coração pesado, pelo peso do que os seres humanos são capazes de perder quando desviam os olhos da tua face. Vimos esta noite o que acontece quando a cobiça pelo proibido se torna maior do que o amor pelo que é justo. Vimos o que acontece quando a promessa de poder substitui a dependência de ti. Vimos as mães dos gigantes seduzidas, corrompidas, julgadas, transformadas em sombras eternas das escolhas que fizeram. E antes de qualquer julgamento sobre elas, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos faça olhar para dentro, porque nós também somos tentados, porque o ensinamento proibido ainda circula, porque as vozes que prometem conhecimento especial, poder oculto, acesso privilegiado ao que está além dos limites que estabeleceste, essas vozes não desapareceram com o dilúvio. Elas mudaram de forma, tomaram novos nomes, vestem roupagens que o nosso século considera sofisticadas e iluminadas. Mas o mecanismo é o mesmo, Pai. O anzol é o mesmo. A cobiça pelo divino fora da tua vontade é sempre a mesma armadilha, apenas com uma embalagem nova. Guarda as nossas mentes, Senhor. Guarda-nos da sedução do conhecimento que não vem de ti. Guarda-nos da pressa de ter poder que não foi entregue pelo Teu Espírito Santo. Guarda-nos da vaidade que nos faz querer parecer mais do que somos, que nos faz adornar a nossa alma
com o que o mundo chama de iluminação, mas que os teus textos chamam de feitiçaria e encantamento. Que a simplicidade do Evangelho de Cristo, essa mensagem que os sábios deste mundo chamam de fraqueza e loucura, seja para nós mais preciosa do que todos os segredos que os vigilantes trouxeram do céu. Cobrimos os nossos filhos com o sangue de Jesus. Cobrimos os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos com a autoridade do nome que está acima de todo nome. Declaramos que nenhuma entidade errante, nenhum espírito que vague nas sombras do espaço entre os mundos, nenhuma sedução que se apresente como evolução ou como despertar espiritual terá acesso às famílias que estão sob a tua proteção. Que o Espírito Santo seja o sentinela de cada porta, de cada janela, de cada sonho, de cada pensamento curioso que abre espaço para o que não deveria entrar. E para aqueles que ouvem esta mensagem e sentem o peso de escolhas já feitas, de portas já abertas, de conhecimentos já buscados em lugares que agora reconhecem como errados. Senhor, o teu sangue é suficiente. A tua misericórdia é mais profunda do que qualquer transgressão. O que os vigilantes corromperam, tu és capaz de restaurar. O que o engano distorceu, a tua verdade é capaz de endireitar. Que nenhuma alma que clama ao teu nome saia desta noite pensando que está além do alcance da tua graça. Nós te pedimos isso com fé. No nome de Jesus Cristo, Senhor sobre todo o principado, potestade e sobre toda a força do mundo espiritual corrompido. Amém. As mulheres de Gênesis 6 e os vigilantes caíram porque desejaram aquilo que não lhes pertencia na terra. Mas o pecado da rebelião não começou no nosso planeta. Muito antes de Adão, Eva ou do Monte Hermon, a guerra original estourou no epicentro da glória de Deus. Quando Lúcifer, o portador da luz, foi expulso, o céu não ficou em paz. O céu entrou em choque. O que aconteceu na sala do trono de Deus, 60 segundos após o diabo ser banido? Clique no vídeo que está na sua tela agora. Minuto após a queda de Lúcifer, o que ocorreu no céu. Você não vai acreditar no vácuo de poder que ficou para trás. Inscreva-se no canal e partilhe este mistério de Enoque,